Lucas 10. No livro de Lucas, nós veremos agora Jesus separando 70 homens, além dos 12 que ele já envia anteriormente, para que esses orem, curem os enfermos, anunciem o Evangelho, o reino de Deus. E é interessante que Jesus fala, a seara é muito grande, pouco os semeadores. Orem para que Deus prepare, para que Deus envie mais semeadores para o campo. Então a necessidade realmente de pregação do Evangelho é imensa. A necessidade dos povos, das nações, das cidades, dos bairros é enorme por mais pregadores, por mais anunciadores do Evangelho de Jesus Cristo em todo o mundo. E Cristo aqui ele ressalta um detalhe muito importante, que todo aquele que tem o chamado de Deus para anunciar o Evangelho precisa entender. Jesus diz, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. O que significa isso? Muitas vezes as pessoas romantizam o envio, julgam que porque o Senhor as chamou, as capacitou, ora, eu irei para o meio das ovelhas de Israel, né? Eu irei como uma ovelha do Senhor. E não é a verdade, o Senhor te envia como ovelha no meio de lobos. Então não se escandalize com a fúria repentina que quer te destroçar, que quer te parar, que quer te calar, que quer te anular, que quer te perseguir. Você precisa seguir avante, entender, você é enviado como ovelha no meio de lobos. Então, é inevitável, haverá fúria, haverá perseguição, haverá ódio, haverá sentimentos demoníacos que tentarão lutar contra a obra em você. Mas aí a importância do entendimento, de não se escandalizar. Quantos desistem, né? Diante da oposição, diante dos maldosos, diante das malignidades, diante dos odiosos, diante do adversário, quantos desistem? Porque falam, não, eu pensei que ia ser mais fácil, eu pensei que iam ser mais gratos, eu tentei tanto, eu lutei tanto, eu preguei tanto, e olha o que eu recebo, né? Você recebe ali fúria, né? Imagina o lobo. O lobo fica ali babando, né? Fica ali furioso, com a boca assim, querendo te tragar o tempo todo. Então, na verdade, o Senhor, Ele quer que você compreenda que toda a inimizade, malignidade e hostilidade no cumprimento do seu chamado ocorrerá. E nisso você não deve se escandalizar. Mas Jesus diz ainda aqueles 70 que ele envia de 2 em 2 para se desapegarem, né? Se desapegarem às coisas materiais e seguirem seu caminho. Ninguém saudeis pelo caminho, quer dizer, não parem a caminhada, não criem apegos desnecessários, mas cumpra aquilo que o Senhor quer que você faça. Quando você entrar numa casa, numa cidade, declare paz sobre aquela cidade, sobre aquela casa. Se naquela casa não tem paz, se naquela casa tem tribulação, tem malignidade, tem obra do inferno, e não quiserem a paz, não se importe, porque a paz volta para você. E as pessoas ali permanecerão na tribulação e perturbação de sempre, se elas não querem se abrir para aquilo que é o Evangelho genuíno e a paz do Senhor Jesus. Em contrapartida, Jesus diz que quando você entrar numa casa, você cure os enfermos que nela houver. Então, você entra, você ministra ali saúde, você fala como é o ideal, como é a vontade do Senhor. Muitas vezes você entra numa cidade, você entra num território e vão te dizer, aqui nesse território é assim, aqui é desse jeito, mas não, você está indo levar o reino de Deus. Por isso que Jesus diz, cure os enfermos que nela houver e diga, é chegado o reino dos céus. Por quê? Porque ainda que as pessoas justifiquem o que são e o que fazem por aquilo que é o território delas, por aquilo que é comum no ambiente delas, por aquilo que é comum na cidade delas, todavia você está ali levando o reino de Deus.
né? Você não está ali independente da situação de tal, de B, de C, independente do histórico da cidade, independente da história das famílias, você está ali ensinando o reino de Deus. E o reino de Deus é de uma forma só. É paz, justiça, amor, longanimidade. Esse é o reino de Deus. Então, também Jesus disse, se por acaso você anunciar e não quiserem te receber, saindo, sacuda até o pó daquela cidade, mas deixe claro, chegou até vós o reino de Deus. Então, essa história de que, aqui não tem mudança porque aqui é assim mesmo, não existe no reino dos céus, porque o reino dos céus vem e o reino dos céus tem leis, o reino dos céus tem práticas, tem ações, tem sentimentos novos. E quem rejeitar, quem não quiser, porque justifica que ali é assim mesmo, que querem agir dessa forma mesmo, porque estão acostumados assim mesmo, a sua parte você cumpriu. Mas deixe claro, o reino de Deus chegou até vocês, né? E sacuda o pó. Jesus fala que haverá mais rigor para esses locais que rejeitaram, tendo a oportunidade de receber, do que para Sodoma e Gomorra. Porque se Sodoma e Gomorra, na condição que estava, tivessem recebido um anunciador da paz, do arrependimento, da transformação, Jesus disse que eles teriam mudado e se corrigido. Porém, todo aquele que você anuncia o Evangelho da paz, todo aquele que você ensina o caminho de Deus e ele rejeita, na verdade ele está rejeitando a grande oportunidade da sua vida, de conhecer o poder, de conhecer a glória. E é interessante isso, porque no dia do juízo final, a pessoa vai saber que ela teve a oportunidade e ela quis continuar realmente a sua vida da sua maneira, conforme ela mesma se gloria de ser, ou de herdar, ou de possuir. Jesus ainda diz que se em Tiro e em Sidom se houvessem feito os milagres, as maravilhas que foram feitas em Corazim, em Betsaida, que eram aldeias judaicas da época, muitos teriam se arrependido, muitos teriam chorado, se humilhado e clamado. Por isso, haverá para Tiro, que era uma cidade, para Sidom, uma cidade do Antigo Testamento, haverá menos rigor no juízo do que para esses lugares que tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de se abrir para viver um novo, um sentimento novo, todavia se negaram. Diz então que Cafarnaum, que se exaltou tanto, se ensoberbeceu tanto contra o ensino de Jesus, será abatida até o inferno. É muito sério isso. A importância de nós entendermos que quando chega a boa nova do Evangelho, a verdade da palavra de Deus, não importa o histórico familiar, o histórico da terra, do território. O que importa é que ali é o reino de Deus que está chegando. E o que deve prevalecer não é o hábito o hábito da minha família é esse, né? O hábito da minha terra é esse, né? Aqui é assim. Não existe aqui é assim quando entra o reino de Deus, né? Você não entende, aqui não muda, aqui é assim mesmo, né? Nós somos assim, não existe nós somos assim. Vem o reino de Deus para que nós sejamos de acordo com as leis e regras do reino de Deus. Se nós queremos viver nele, agora, se nós queremos viver no reino terrestre, sobre as leis do reino terrestre, no sentido espiritual, então, assim também os poderes do mundo terrestre é que prevalecerão sobre a vida destes que querem permanecer nos mesmos hábitos, nas mesmas doenças emocionais, mentais, psicológicas, nos mesmos hábitos,
agressivos, malignos, de não perdoar, de não amar, de não se corrigir, etc. Jesus diz: quem ouvir aos que pregam o Evangelho, ouve a ele. Quem rejeita a quem pregar o Evangelho, rejeita ao próprio Jesus. Quem rejeita Jesus, rejeita o próprio Pai, que é o próprio Deus. Então, pregue o Evangelho. Essa é a sua parte. Se não quer ouvir, não é um problema seu. Lembre-se, se vierem com hostilidade, não é um problema seu. Talvez seja a única oportunidade daquela pessoa conhecer e ter a oportunidade de ser salva. Se ela rejeita, no dia do juízo ela vai ser lembrada. Você teve tal oportunidade e você rejeitou. Você teve tal palavra e você rejeitou. É muito sério a importância da pregação do Evangelho. Cada coração é um terreno, ou cheio de espinhos, ou cheio de pedras, ou um coração que vai pisar na palavra, mas com certeza você encontrará terrenos férteis. Diz que aqueles 70 enviados por Jesus voltaram com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome os demônios se sujeitaram. E eles estavam totalmente alegres, porque viram que os demônios eram submetidos a eles. E disse-lhes ainda: eu via Satanás como raio cair dos céus. Olha que interessante. Eles mesmos viam a queda do diabo, a cada pregação, a cada anúncio, eles viam realmente o poder do inferno sendo destituído na vida daquelas pessoas. Mas Jesus fala que é dado poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada faria dano. Então, quando você está anunciando o Evangelho do Senhor Jesus, toda a malignidade, toda a dificuldade, realmente Jesus já submeteu a você. Eu lembro que nós fomos em uma viagem lá na África e nós estávamos passando por aldeias bem perigosas e dormíamos nessas aldeias. E uma noite eu estava com o coração sentindo que algo ia acontecer e eu tive uma visão. Eu via Jesus caminhando a passos largos sobre aquela nação, aquele campo que nós estávamos pregando o Evangelho. Eu via a bata de Jesus, o joelho, as pernas do joelho para baixo e os passos largos. Eu via as alparcas de Jesus e ele andava. E nós fomos em aldeias que ninguém tinha visitado. Na volta, por ser noite, há muitos perigos, né? E muitos diziam: olha, o perigo da estrada, vocês é perigosíssimo, e é mesmo, realmente é. Mas no nosso coração nós já tínhamos passado por tantas situações, tantos perigos, tantas situações de dormirmos em aldeia e Deus havia nos protegido. Quanto mais ali naquela estrada nós sabíamos que o próprio Deus era poderoso para nos proteger. E nós seguimos em frente, chegamos na casa e repousamos tranquilo. Então, o Senhor nos dá poder para pisarmos serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Nada nos fará dano algum quando você se move por amor, quando você se move realmente por querer anunciar o Evangelho de Jesus. O Senhor te cobre com o seu manto de misericórdia e Ele te ajuda nessa obra maravilhosa. Mas Jesus fala para eles que eles não deveriam e nós não devemos nos alegrar simplesmente porque os demônios se sujeitam a nós, porque os demônios têm que ser amarrados, têm que ser calados, são silenciados, são expulsos, porque nós vamos fazer a obra do Senhor, mas nós devemos nos alegrar acima de tudo, porque os nossos nomes estão escritos nos céus, porque nós também recebemos esse Evangelho da paz no coração e aceitamos o Senhor Jesus. Essa tem que ser a nossa maior alegria, conhecermos a Deus e podermos fazê-lo conhecido a todos os demais. A maior graça de saber: Senhor, eu quero ter essa misericórdia, eu quero ter esse amor,
eu quero ter acesso a ti sempre. Naquela mesma hora, todos se alegraram no Espírito Santo e o próprio Jesus Cristo deu graças ao Pai, dizendo: Senhor, obrigada, Pai, porque tu escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e tu as revelaste às criancinhas, aos que são puros de coração. Assim te aprove, Senhor. Então aqueles discípulos estavam como crianças, puras, felizes, alegres, e realmente Jesus dá graças, porque aqueles que se julgavam conhecedores da religião, aqueles que se julgavam santos, aqueles que se julgavam aptos, eles não tinham entendimento da grandiosidade que era o Evangelho e cumprir o chamado de Jesus. Tudo foi entregue pelo Pai, Jesus diz, e ninguém conhece o Filho, Jesus Cristo, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, ninguém chegará ao conhecimento do Senhor Jesus, a não ser que o próprio Deus revele a este e dê a este a possibilidade, o entendimento de se converter. Por isso Jesus fala que bem-aventurado são aqueles que ouvem e aqueles que viam e aqueles que presenciaram aqueles feitos naquele momento. Então, enquanto Jesus anunciava que felizes eram aqueles a quem Deus deu entendimento, vem um religioso entendido, estudado, e ele pergunta para Jesus o que ele deveria fazer para ser salvo. E Jesus diz para ele o que está escrito na lei, como a lês, Então ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças, e ao próximo como a ti mesmo. Então ele sabia bem a lei, entendia qual era a proposta da Bíblia Sagrada. E então o Senhor fala: você está bem próximo de alcançar o entendimento do que Deus quer. E aquele homem então fica atento ao que Jesus diz, e Jesus conta uma parábola, que havia um rapaz caído no meio do caminho. Ele era um samaritano. Um homem descia de Jericó e ele foi pego por ladrões e ele caiu no meio do caminho. E de repente, descendo o caminho, veio um levita, passou por aquele rapaz e nem ligou. Então veio um sacerdote, passou por aquele rapaz caído e nem ligou. Mas então veio um samaritano. O samaritano, vocês sabem, eles eram desprezados pelos judeus, porque eles eram uma raça, vamos dizer assim, impura, misturada, Então todo samaritano era o judeu com o não judeu. Era o casamento de duas nações, Vamos dizer assim. Os judeus puros mesmo, eles ficavam em Jerusalém, Agora, Samaria eram os misturados, vamos colocar assim. Então vem aquele samaritano e vê aquele rapaz que vinha de Jerusalém, caído ali no caminho, e ele se compadece, e ele pega aquele rapaz, e ele põe sobre o seu animalzinho, e ele leva para uma hospedagem, e ele ali se move com íntima compaixão por aquele rapaz, e ele ali ata as feridas, ele põe azeite, põe vinho, põe sobre a cavalgadura dele, leva para uma estalagem, cuida daquele rapaz que era alguém de Jerusalém, que era um judeu provavelmente. E partindo ainda dá recursos para o dono da hospedagem para fazer tudo o que precisava ser feito para a recuperação daquele que tinha sido assaltado, que tinha sido violentado. E Jesus então pergunta: quem é o próximo? Quem é o teu próximo? Será que o teu próximo é somente os judeus? Será que o teu próximo é somente os da sua casa? Quem é o teu próximo? O teu próximo é todo aquele que estiver do teu lado, que necessitar de amor. Então, o amor ao próximo não envolve somente o amor dentro daquilo que é o nosso território,
Ah, eu amo, mas eu amo minha família. Só a minha família presta. Isso aí não vale de nada. Né? Jesus falou, se amais só quem vos ama, que diferença tem você dos incrédulos, né? Dos pecadores? Jesus fala dessa forma. Né? Então, o Evangelho está bem longe disso. E naquele momento, Jesus ensina que aquele que usou de misericórdia para com o rapaz caído, esse sim era o que mostrou amor ao próximo. Então, aquele judeu inteligente que estava interrogando como poderia ser salvo, ele compreende que a fé, a vida com Deus, vai além de legalismo e regras. Ela envolve um verdadeiro sentimento, um real sentimento de amor e uma disposição de estar atento e uma sensibilidade à vontade de Deus. E quando ele entende que aquele que usou de misericórdia com o seu próximo, Jesus fala, vai e faça da mesma maneira. Quer dizer, faça o que você quer que te façam. Imagina só, se você é pego no meio de um caminho, Deus o livre, né? Se você ali é assaltado, te jogam no chão, o que você espera? Você espera que alguém te ajude. Então faça o que você quer que façam com você. Ame ao próximo como a ti mesmo. Então nunca você vai fazer, quando você ama ao próximo como a si mesmo, você nunca vai fazer o que você não gostaria que fizessem com você. Né? Você não vai tratar mal alguém, porque você gosta de ser bem tratado. Você não vai humilhar alguém, porque você não aceita ser humilhado. Você não vai desrespeitar, porque você não aceita de ser desrespeitado. Então, o amor ao próximo envolve toda uma atitude de discernimento e sensibilidade. Que Cristo diz para ele, faça você mesmo. Aquele samaritano, que aparentemente era de uma raça impura, que era da raça misturada, né? No entanto, ele tinha um discernimento, uma percepção, uma misericórdia, uma compaixão que sim, era aceita diante de Deus e era assim aplaudida diante dos homens. Por quê? Porque era algo verdadeiro e genuíno, ele tinha íntima compaixão. Agora, o sacerdote, o levita, embora tivessem toda uma religiosidade e o mundo todo pudesse cooperar para que a aparência deles testificasse algo bom sobre eles, aos olhos de Deus, eles não tinham absolutamente nada de amor ao próximo. E aconteceu que, indo ainda pelo caminho, Jesus vai para uma casa, numa aldeia, onde moravam duas irmãs, Maria e Marta. E quando ele chega ali, Maria se senta aos pés de Jesus e fica ouvindo atenta a palavra do Senhor. Marta, porém, a irmã, ficava andando para cima e para baixo, querendo, se importando em servir a todos. Só que ao mesmo tempo ela se movia e fazia tudo, mas ela ficava ali áspera, amargurada e totalmente desesperada, né? E ficava com raiva ainda pela irmã de estar ali aproveitando o melhor de Jesus. E ela disse, Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diga-lhe que me ajude, né? Quer dizer, ela fazia as coisas, mas ela fazia ali com o coração, né? Todo cheio de amargor, né? Toda cheia de insatisfação, cheia de reclamação, cheia de murmuração, né? Então ela estava ali fazendo, correndo para lá e para cá, mas dentro dela ela não estava feliz em servir ou fazer o que fazia, né? Tanto que ela estava importando-se e julgando e querendo que Jesus repreendesse a sua irmã. E Jesus olha para Marta, que era essa inquieta, e Jesus fala, Marta, Marta, você está ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ou seja,
Maria tinha escolhido a calma, Maria tinha escolhido deixar de lado a ansiedade e estar aos pés de Jesus, receber o que Jesus tinha para lhe falar. Maria tinha escolhido ouvir o que o Senhor tinha para si. Maria tinha escolhido aproveitar a oportunidade diante de Deus e sabia que o fato de estar ali diante do Senhor lhe traria benefícios sem fim. Muitas pessoas se dispõem a fazer as coisas, mas o fazem com um mau coração e ficam com raiva dos outros, julgando os outros, enquanto deveriam somente fazer o que têm desejo e vontade de fazer. Porque quando você serve com amor, quando você faz as coisas de Deus com prazer, você não fica preocupado com A, com Z. Você faz com alegria, com motivação. Se Marta estivesse com o coração limpo, ela estaria ali realmente correndo, poxa, deixa eu fazer o melhor mesmo, deixa eu fazer, e aí automaticamente não se importaria com ninguém. Por quê? Porque o que importaria para ela era que o seu coração estivesse mostrando toda a gratidão que sente pelo Senhor e por servir aqueles que estavam presentes. Mas quando o coração está contaminado, com amargor, cheio de ativismo, né? Cheio de peso, cheio de sentimentos ruins, você faz as coisas, mas parece que você precisa ser notado e automaticamente você fica murmurando. Ah, porque fulano não faz também, porque ciclano não faz também, porque beltrano, porque só eu faço. Quer dizer que você não está fazendo de boa vontade. E Marta, ela tinha esse coração de fazer, mas murmurando, de fazer, mas ali cheia de amargura, de ficar fazendo, reclamando, de fazer, mas fazer ali, né, sempre cutucando um ou outro, e não ficar ali servindo com prazer e alegria. E Maria entendia que o melhor lugar para estar é aos pés do Senhor. Que nós possamos ser Maria, repousarmos a hora que nós precisamos repousar, para nos refazermos, para recebermos de Jesus a palavra, mas quando nós nos levantarmos para fazer, nós fazermos de bom coração, independente se houver alguém com mau coração, se houver outro que não quer fazer, se houver outro que não está nem aí, não importa, porque o que importa é que eu faço porque eu amo, porque eu quero agradar ao meu Senhor. Grandes aprendizados neste livro de Lucas 10. Deus te abençoe.